Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Os que estão presentes, os que estão participando conosco, transmissão online, Deus abençoe a todos nessa tarde. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E nós vamos abrir a Bíblia e vamos mantê-la aberta, nós vamos nos edificar através desta palavra. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Os irmãos, fiquem com as Bíblias abertas. Nós vamos lendo e expondo a palavra de Deus. Do versículo 1 até o versículo 3, Paulo nos diz o que é que nós somos por natureza e o que é que nós somos e podemos ser pela graça de Deus. Ele escreveu assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, pecados, vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse texto diz que em Cristo nós temos vida, pela graça, e que, por natureza, nós somos filhos da ira e permanecemos em pecado. João Batista, quando falou de Jesus, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por natureza, somos filhos da ira. Pela graça, filhos de Deus. Somos e podemos ser filhos de Deus. Como se faz essa mudança? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, e temos uma nova posição, sentados com Cristo nas regiões celestiais. Deus fez isso, versículo 7, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que temos em Cristo, de acordo com esse texto? Nós temos pela graça vida. Vida. João, na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz que o testemunho de Deus é este: ele nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João prossegue escrevendo o seguinte: estas coisas eu escrevi a vocês para que vocês saibam que temos a vida eterna, saber todos quantos creem no Senhor Jesus. A vida é criada por Deus, mantida por Deus, e o texto diz que Ele nos deu vida quando estávamos mortos em transgressões, em delitos e pecados. O que é que um morto pode fazer? Ele não faz nada.
Então a vida que recebemos quando estamos mortos em transgressões, em pecados, espiritualmente mortos, é obra da livre graça de Deus. E isso deve encher o nosso coração de gratidão. É pela graça. O texto deixa claro que não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós fazemos. Pela graça, em Cristo nós temos vida. E João 10,10, que a gente cita sempre, Jesus mesmo disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida completa. É um motivo então de gratidão, que temos vida em Cristo, pela graça de Deus. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão e de disposição para servir a Deus. O meu pai contava a história contada pelo Dr. Horácio Nogueira, filho do reverendo Caetano Nogueira Júnior, um dos fundadores da nossa igreja. Ele era um engenheiro agrônomo. E ele estava às margens do rio Piquiri, naquela época que ali era tudo sertão. Ele viu que um índio vinha nadando e um animal perseguindo. E ele seria presa daquele animal. Ele estava com uma carabina, ele atirou, matou o animal, jogou uma corda e aquela pessoa agarrou na corda, ele puxou, ela foi salva. E ele disse para o Dr. Horácio: você salvou a minha vida. Agora eu sou teu, eu te pertenço. Dr. Horácio: não. Você agora está livre, volta para a sua família, vai cuidar dos seus. Mas você salvou a minha vida, eu te pertenço. E o meu pai contava isso para ilustrar o fato de quando nós entendemos o que significa a nossa salvação em Cristo, Ele nos salva, nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós pertencemos a Ele. Devemos a Ele a vida. Vida que realmente é vida. Vida completa, vida abundante, vida que tem sentido, vida em Cristo, vida em comunhão com Deus, a fonte da vida. Então, em Cristo nós temos vida. Vamos ser gratos a Deus por isso? E vamos agora, por gratidão, nos dedicar ao serviço de Deus, nos dedicar a Deus, entregar a Ele as nossas vidas. Mas o texto nos ensina uma outra coisa importante. Porque Deus é rico em misericórdia, e porque nos amou tanto, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos, e com Cristo nos ressuscitou. Ele está falando aqui no sentido espiritual. E nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Quando a gente lê Romanos 6, o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós nos unimos a Jesus pela fé, nós nos unimos na morte de Jesus e morremos para o pecado. E Paulo diz que nós nos unimos na sua ressurreição e em Cristo ressurgimos para uma vida nova. Há uma mudança. E o texto está dizendo que Deus nos ressuscitou com Cristo. Está falando de uma ressurreição espiritual. Nós passamos da morte para a vida. Jesus mesmo disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, porque o juízo já caiu sobre o Filho de Deus. Passou da morte para a vida. E agora, em Cristo, nós temos uma posição celestial. A gente continua vivendo na terra, mas nós temos uma posição celestial, pastor Clauber. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: eu peço para vocês, eu que sou um prisioneiro do Senhor, que vocês andem, vivam de uma maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Alguém falou de um time de basquete nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, que era muito bom. E quando um jogador conseguia fazer parte daquele time, diz que o simples fato de fazer parte
ele já melhorava, o rendimento era um estímulo, uma energia. Sempre nós lutamos para alcançar e galgar posição, não é verdade? Ou seja, na nossa vida profissional, não é pecado, na nossa vida econômica, posição. Mas quem está em Cristo tem a mais alta posição que uma pessoa pode ter, está sentado com Jesus nas regiões celestiais. E, meus irmãos, essa é uma posição de descanso. A Bíblia diz que nós estamos sentados com Jesus e tudo que nós sabemos é que depois da ressurreição, ele ascendeu, subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai e com o Pai ele reina. E o texto diz, nós estamos sentados com Cristo. Significa que em Cristo a vida dele flui em nós. E nós não precisamos de ficar fazendo esforço para a vida cristã. Ela flui, porque nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Por isso, quando nós estamos em Cristo, estamos na comunhão com o Pai, acontece conosco o que o profeta Isaías disse no capítulo 40. Ele diz, vocês não sabem, vocês não viram que o Eterno, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam em Deus renovam as suas forças, porque assentados com Jesus nas regiões celestiais, em comunhão, é a vida de Jesus que vai fluir através de nossas vidas. Voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Um dos testemunhos para mim mais lindos da Bíblia é o de Caleb. Quando Moisés enviou Caleb, Josué mais 10 representantes de cada tribo de Israel para espiar a terra, eles foram e 10 deles não creram que Deus podia dar-lhes vitória. Mas Josué e Caleb ficaram firmes. Josué tornou-se o sucessor de Moisés. Com a morte de Moisés, ele assumiu a liderança do povo e foi ele através de quem o Senhor introduziu o povo na posse da terra prometida. Caleb permaneceu firme, crendo em Deus, quando eles foram enviados como espias, permaneceu firme. Meus irmãos, foram 40 anos de peregrinação no deserto, mais 5 anos de guerra, de conquista. Chegou um momento em que Caleb chega para Josué e diz, você se lembra? Quando Moisés mandou os espias, 10 não creram e procuraram desanimar o povo. Mas Deus nos deu a graça de perseverarmos firmes. E agora, naquela época eu tinha 40 anos. Hoje eu estou com 85 anos, mas eu me sinto forte, tanto para entrar como para sair, para fazer a guerra e as batalhas. Os gigantes estão no monte, os gigantes continuavam no monte. Me dê um monte, porque Moisés prometeu. E o Senhor vai me conceder a graça e nós vamos tirar os gigantes da montanha. É um testemunho empolgante. Quem está sentado com Cristo nas regiões celestiais, a força e o poder dele vem de Cristo, do Senhor. A energia. E é a vida de Cristo que se manifesta através de sua vida. Que esse exemplo de Caleb nos inspira. E às vezes nós não expressamos essa posição elevada que temos em Cristo. E vivemos correndo de cá para lá, nos espalfando, reclamando da vida, reclamando de tudo e de todos. Semelhante aos 10 espias, só via os gigantes, não via as possibilidades divinas. Por isso, os 10 morreram no deserto. E todos os que tinham saído do Egito morreram no deserto. Apenas a nova geração
com exceção de Caleb e Josué, tomaram posse da terra prometida. Meus irmãos, há uma conquista à nossa frente, a terra para conquistar. Então que Deus renove as nossas forças, que nós entendamos o que significa estarmos sentados com Jesus nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, de qualquer poder que se possa nomear no presente século. Quem está em Cristo, o diabo e todos os seus anjos estão sob os seus pés e não tem poder para destruí-lo. E quando o diabo vem com as suas astutas ciladas, quem está em Cristo não desce para o terreno do inimigo. Não usa as suas táticas, não usa as suas estratégias, permanece firme em Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Por isso Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para permanecermos firmes no dia mau. Irmãos, a gente está em Cristo, nas regiões celestiais, mas vivendo na terra, enfrentando os problemas aqui, podemos passar pelo dia mau. Para que no dia mau possais resistir, sem sair da posição, mantendo a nossa posição em Cristo, assentados com Jesus nas regiões celestiais, em descanso, confiando 100% nele e no poder dele, e aí depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Então, o que Deus espera de nós é estar em Cristo, inabaláveis em Cristo. O que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Que Deus nos abençoe. Mas, em terceiro lugar, em Cristo nós temos um propósito, nós temos missão. Depois de Paulo reafirmar e enfatizar que é pela graça que nós somos salvos, isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele. E a nova versão transformadora traduz, somos obra de arte dele. Obra de arte. De fato, a palavra que eu li aqui, feitura, no grego é poema, obra de arte. Somos obra de arte dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Prestar atenção? O texto é claro, não é pelas obras que nós somos salvos, é pela graça mediante a fé, mas nós somos salvos para as boas obras. E um detalhe, boas obras que Deus já preparou para que a gente ande nelas. Então, em Cristo nós temos um projeto de vida. Nós recebemos aqui na igreja o presbítero Odilon, e uma das coisas, ele e a esposa Andréia ministraram, uma coisa que ficou muito forte no meu coração. Eu trabalhei com Odilon durante muito tempo, conheço seu testemunho, mas ele entendia que devia ser pastor, fez teologia, fez no seminário que não era da denominação, depois fez, reciclagem, revalidação, estava pronto para ser ordenado. Mas ele entendeu que ministério não é só pastor, ministério não é só missionário, ministério é cada crente, ministro de Deus é cada crente. Ele entendeu que ele devia ser um advogado. E o que ele disse é que ele entende isso como ministério. Meus irmãos, na Bíblia, ministério sagrado é da igreja, do corpo. Efésios 4:11, Paulo diz, ele, Cristo, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o objetivo de preparar os crentes, de equipar os crentes para que os crentes edifiquem o corpo de Cristo e cumpra a obra do ministério. Então, o pastor Paulo, pastor Cleuber, a pastora Priscila avisou que ela tinha que sair, mas nós não somos os ministros da igreja. A nossa função é treinar todos os crentes para que exerçam o seu ministério no mundo onde Deus os colocar. Na década de 90, um dia o presbítero Onésimo está aqui, né? Ele me procurou e falou, olha, eu fui promovido para o tribunal de alçada. Eu estou entendendo que é o meu campo missionário. Eu quero a oração. E eu me lembro que num culto, convidamos o presbítero Onésimo, ele veio à frente, nós, pastores e presbíteros, impusemos as mãos e oramos por ele,
para que ele o servisse no campo missionário onde Deus estava colocando. Quando, meus irmãos, nós reduzimos o ministério para profissionais, nós estamos fugindo das Escrituras e estamos empobrecendo a compreensão bíblica de igreja e de ministério. Que Deus nos ajude. Note bem, nós somos obra de arte, somos feitura de Deus, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que a gente ande nelas. O que é empolgante aqui? É que Deus já preparou as obras que eu devo praticar, seja como pastor, seja como um advogado, seja como médico. Deus preparou. E o segredo da vida cristã consiste em discernir essas obras e executá-las. E deixa eu dizer uma coisa, quem consegue isso é feliz, cheio de alegria, de sentido e significado, porque a sua vida tem propósito. Está realizando as obras de antemão preparadas por Deus para que Ele as realize. Sacerdócio universal dos crentes é um princípio reformado, mas é um princípio muito pouco compreendido e muito pouco praticado. Então cabe a nós ensinar isso e que Deus nos ajude. Então em Cristo nós temos vida, vida eterna, vida plena e abundante. Em Cristo nós temos uma alta posição. Estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. E a vida cristã e a vida em Cristo, ela flui naturalmente. Não é o nosso esforço, mas é a nossa fé, é a nossa posição. Cristo em nós e Cristo se manifesta através de nós. Em Cristo nós temos propósito, temos um projeto de vida e quem discerne isso e vive isso é feliz. É entusiasmado porque está servindo a Deus, é ministro de Deus em qualquer lugar onde o Senhor o coloca. Que Deus nos abençoe nessa tarde.